E aí, vamos embora para mais uma atualização do mercado da bola nesse início da temporada 2026. Eu sou o Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli nesse programa que tem a direção do nosso querido João Figueiro e as edições de Márcio Souza e Gabriel Costa. E a gente está falando de uma semana, Fred, onde o esporte finalmente deve estrear o seu time principal na temporada, né? O esporte que vem de um fim de semana vexatório, né? Depois da goleada imposta pelo Náutico 4-0 fora o baile, no jogo disputado no Estádio dos Aflitos, onde o esporte enfrentou, né, a terceira rodada com os jogadores da base. Então, chegou o momento de o esporte finalmente fazer sua estreia com o time principal. Celso, já debatemos isso em outros vídeos, tá? Desde o momento do pré-jogo, durante o jogo, do pós-jogo, que mais do que uma escolha do esporte, foi uma encruzilhada que refletiu não uma decisão estratégica, mas um mercado que seguiu por um rumo do qual eu discordo. Acho que a maioria das pessoas que acompanha, pelo menos, nosso programa das mensagens, também discorda da linha escolhida pelo clube. Uma transformação muito profunda, mas ao mesmo tempo muito lenta, tá. E dentro de uma faixa de mercado, sobretudo nos primeiros reforços, que assustou. Uhum. Foi essa encruzilhada que o Sport se meteu e que, no final das contas, eu considero que o que levou até essa encruzilhada é muito mais grave do Muito que a mais, decisão tomada. muito mais. A decisão tomada foi uma moeda para cima do que poderia ser pior. O esporte, a administração do esporte decidiu proteger o time principal e o trabalho do time principal em Isso. detrimento dos jogadores do time sub-20, né? Isso. Talvez fosse um risco maior de acontecer o que aconteceu? Talvez. Mas, como a gente já pesou também em outros programas, talvez uma derrota contundente, mesmo que não uma goleada, do time profissional, tivesse uma consequência ainda pior, tá? Então, nessa quarta-feira, o Sport vai a campo Enfrentar e, o Decisão, né? e os 5 reforços anunciados, tá? Devem ter condição de jogo. Enquanto a gente gravava esse programa, apenas Marlon, o primeiro reforço, não tinha sua oficialização do BID, mas até a partida deve ter. E o Sport tem, de reforços oficializados até aqui, o goleiro Halls, o atacante Marlon Douglas, o lateral esquerdo Davi Gabriel, o volante Zé Gabriel e o meia Max Alves, tá? E Mesmo pra Série B, falta muita coisa, mas mesmo pra Série B, são os 5 nomes que estão na tela, tá? Tá muito distante. A gente vai Tá. analisar, mas só a largada pra dizer assim, essa foi a largada. a largada tá muito distante. Assustadora, assustadora. Dos 5 nomes oficializados pelo clube, 2 têm um perfil aceitável para um clube de Série Problema B. é analisar isso como um É. bloco, né? Zé Gabriel tem um perfil aceitável, Sim. tá, ok. Ano negativo, não jogou nada no futebol português, mas é um jogador com um perfil que encaixa com o de equipe que vai disputar o acesso na Série B, Uhum. tá. Então acho que Zé Gabriel é um reforço cujo nome, cuja história se encaixa. E Max, eu acho que é um bom reforço, tá. É um meia. Foi o mais recente, né, É. inclusive, né? Já é ele, inclusive, Celso, pra mim, É o ponto de marca a virada. transição. Uhum. Zé Gabriel não. Max marca a transição do perfil de reforços que começam a chegar no clube, tá? Então, com o Max, aí sim, Max é um jogador que poderia ir para o Ceará, tá? Eventualmente. Poderia jogar no Goiás, nas equipes que pensam em, assim como o Sport, voltar para a primeira divisão. Esses são os anunciados, Celso, mas tem 2 jogadores que estão acertados, inclusive já no CT, o caso de Iago Felipe, tá, recém-chegado. Iago, no caso do Mirassol, ele fez 19 partidas na Série A, tá, 8 como titular, metade dos jogos em que ele entrou foi titular. Foi um jogador que jogou, teve Fez parte ali. 627 minutos, Uhum. tá, mas ninguém aqui vai ficar criando, realidades paralelas. Se ele fosse um jogador aprovado pelo Mirassol, o Iria pra Mirassol que perdeu Libertadores. vários jogadores, ele continuaria. Mas ok, não é o Sport da Série A, é o Exato. Sport da Série B. E aí eu acho que Iago Felipe cabe demais, tá? E outro jogador que, detalhe, Iago Felipe já no Recife.
jogador do Sport. Vai ser anunciado, mas já no Recife, já treinando. Conversou com o Cariús, né? Inclusive, foi revelada Exatamente. essa resenha aí, que Teve Cariús essa. teve a bênção, né? Cariús deve ter falado, ali é uma mãe. Pode apostar no Sport que é seguro, tá? E Carlos Depena, tá? Previsão de chegada no sábado. Uhum. Enfim, o jogador deve ter seus motivos. É o reflexo da tá? lentidão também, né? No sábado, só destacando, o Sport joga quarta-feira pela 4ª rodada. No sábado já joga de novo pela 5ª rodada. Isso, Ou seja, ele chega no dia que o Sport tá jogando a 5ª rodada, tendo mais 2 ainda. perfeito. Mas outro jogador que eu acho interessante, tá, Celso? Hum. De uma lógica parecida, um jogador que esteve ano passado no Curitiba, tá? Depena, né? Dependa. Sim. Foi titular do Curitiba? Não foi, tá? Jogou quantos jogos da Série B? 29. Quantos como titular? 2. Tá? 698. Ele tem basicamente a mesma minutagem que Thiago né, Felipe que- teve na Série A. Isso me incomodou, essa quantidade de jogos aí como titular. Assim, mesmo tendo essa moral interna, assim, não, o Sport, mais do que um jogador de vestiário, o Sport precisa de um jogador de campo, assim, nesse momento. Acho que é um jogador interessante para a primeira leva. A imagem de Max tá ali, tá na primeira leva ainda. De fato, tá porque já foi anunciado, os outros ainda não foram. Como o Fred falou, é meio que a transição, né? Mas é inclusive. porque tá, tipo, ele foi anunciado, mas eu colocaria ele pro lado de cá. Eu achei um nome interessante. Os primeiros nomes, assim, não. Zé Gabriel, assim, é um jogador que todos eles estão vindo até barato, pelo que são contratos, assim, até final de novembro. Alguns nem divulgam nem se tem expectativa de comprar os jogadores, enfim. Jogadores quase livres no mercado, o Sport pega um percentual, mas até a data que o cara vai, que é o fim do ano, basicamente. Max já melhorou um pouco, Iago Felipe, ok. Carlos Depena, ele pode encaixar dentro. Talvez eu esteja sendo cruel, mas assim. Porque talvez não seja para tanto. Mas o Sport tá com o Roger Silva como treinador nesse momento. Era o treinador, na minha, já falou algumas vezes, não seria o meu treinador, mas Fred aceitou rápido. Fred aceitou, porque acho que tem que aceitar, foi só uma questão de debate. Que a crise tá tão braba, o tempo já tinha passado, não tinha nomes. Meu irmão, não tem ninguém. Eu aceito que seja esse cara. Não era exatamente dessa linha que você falava. Isso. Porque, tipo, não era o treinador ideal. É óbvio que não era o treinador ideal de Fred. Mas, naquele momento o mercado já não tinha mais pra onde ir, enfim. Depena é um pouco disso. Eu acho que Max, por exemplo, não é, tá? Eu acho que dentro do mercado que o Sport tá fazendo, foi ali, achou, disse, pô, interessante. Depena, ele não chega como campeão da Série B pelo Coritiba. Talvez Não tem- Castilho. Coutinho até detalhe. Coutinho Coutinho e Castilho, sim. que Castilho se vê assim. Depena é um cara de grupo. Ótimo que o Sport seja um cara de grupo, porque o que tinha o interno acabou de sair que foi Lucas Lima. Era um cara que fazia esse elo na direção com os outros jogadores insatisfeitos durante a temporada do Sport e tal. Mas o Sport precisa de campo. Então, se Depena, ele teve essa minutagem que o Fred trouxe, poucos jogos como titular, dentro Mas do time. muitos jogos jogados. Muitos poucos jogos como titular. Então, não conseguiu ganhar essa vaga, mesmo sendo um jogador experiente, um jogador que há pouco tempo estava ajudando o Bahia, por exemplo. Tomara que no Sport ele seja um jogador, Fred, muito mais útil do que foi no Coritiba. Sim, porque eu concordo. diria que no Coritiba, pelo nome que ele tem, ele não foi tão útil. Ele foi banco muito, assim, na Isso. verdade. Ele não é um jogador para ter 2 partidas como titular. Yuri Castilho, por exemplo, tá? Yuri Castilho jogou 27 jogos. É muito diferente, pô. Tá? E detalhe, chegou durante. Ele tem jogos da Mas Série A como ainda. titular. Tá? 20 como titular. Muito Tá? diferente. Ele teve mais 9 jogos na Série A e 6 como titular. Ainda que o ataque do Coritiba tenha sido o ataque de um gol por jogo, é até curioso. O Sport talvez tenha o ataque Coutinho, já pensou, Coutinho, Cleison e Castilho. Mas não tá trazendo o ataque do campeão, mas é justamente o setor mais fraco do Coritiba, tá? Sim. Assim, até a última rodada era menos de um gol por jogo, aí o Coritiba foi lá e fez 2 gols. Aí terminou nessa lógica. Mas ok, mas pelo menos Coutinho vem subindo todos os anos. Ele tá nessa lógica de é um cara que tá sempre em clube que compete no G4. Castilho se encaixa mais no que eu tava falando, a necessidade do esporte. É um cara que, veja, não tem tantos gols, porque o Coritiba não fez tantos gols, mas esse viveu mais uma campanha de um time campeão da Série B. Depena viveu mais olhando ali no banco. Agora, é interessante, tá? Quando você vai analisar Depena, a gente vai voltar, então, capítulos da carreira de Depena. No Curitiba, muitos jogos mesmo, tá? E quase nenhum como titular. No Bahia, em 2024, Série A, tá?
31 jogos pelo Bahia na Série A. De 38, ele entrou em 31 partidas. Pô. Pelo menos não vai ser um cara de DM a princípio, né? 4 Assim, como titular. É impressionante, né? É um jogador de perfil segundo muito tempo. especi- É muito um específico, jogador né? de segundo tempo. Mas aí vai por outras questões que talvez a gente só saiba aqui, vendo de mais perto. Vendo de perto. É de segundo tempo por questão física? Porque Ou é não- questão de. Ou é porque muda o jogo, ou- né? É. Não, ou a parte técnica de repente não encaixa num time titular, ajuda o segundo. Porque assim, é muito claro, assim, a utilização dele do Coritiba e do Bahia em divisões diferentes e ele se apresentar do mesmo jeito. Aí a gente volta mais um ano, tá? Internacional. 2023, Internacional, Série A e Libertadores, tá? Série A e Libertadores, 38 jogos somados. Série A e Libertadores. E aí foi titular em 20. Tá? Ou seja, no Inter, ele foi titular em quase metade dos jogos que disputou. Agora, é um cara que jogou muitos jogos nos últimos anos. Muitos. Muitos jogos, tá? É um cara que, brincando, Eu você tô pegar. com um levantamento aqui no o Gol, ele fala em 59 jogos em 2023 pelo Internacional. Caramba, 59 é no muita coisa. Internacional. 59 jogos pelo Internacional em 2023. É muito jogo. Veja, então a parte física Porque não é a ele, parte 23, 24 pelo Inter, tem o iniciozinho ali, ele pega Então é 59 jogos, 37 pelo Bahia e 29 pelo Curitiba. Tá? Deixa eu fazer uma conta aqui. Assim, eu espero, então, eu fico na expectativa da parte técnica, porque na parte física eu não tô achando que é não, tá? Ó, Assim, é um cara que joga muito jogo pra ser um cara que 125 jogos em 3 anos. Bota 2022, onde ele atuou 23 pelo Dinamo de Kiev e 43 pelo Internacional. Então Eu tinha você vai dito quanto agora? Eita, agora Então eu vou do zero, de 22 Vamos. pra cá, tá? vamos lá. 23 mais Mais 43 43, mais 54, 59 é, mais 37 mais mais 29. 29. Tá? 191 jogos nos Quase- últimos 4 anos, Quase tá? 200 jogos. Dá média de Cin- 47 jogos por 50 ano. jogos por ano. Ou seja, combina com algumas coisas que se analisa sobre ele. Sempre à disposição, Sim. jogador que se entrega, jogador que tem o respeito do elenco, jogador que é líder, tá? Porque é um reserva que entra o tempo inteiro, tá? É um reserva que entra o tempo inteiro. E no esporte, será que por isso que eu tava batendo na tecla do sarrafo. Por isso que eu tava insistindo nesse ponto. O esporte não tem time pra Depena ser esse jogador que ele foi em quase todos os times que ele passou. Concordo, Ah. concordo. É isso. Pelo Mas menos não talvez agora, né? o esporte comece a se aproximar um pouco do Em ve- em Curitiba. vez de- Até em porque vez tá de trazendo ser- meio Curitiba, né? Em vez de ser o cara que entrou no segundo tempo, talvez ele seja o que saia no segundo tempo. Assim, assim, É, pô, em 2006 ele trouxe metade do Atlético Paranaense e agora Isso. tá tentando trazer metade do Curitiba, né? É, então a gente mas o elenco do esporte não permite assim, que esse cara seja o cara do segundo tempo. hoje não. Hoje é assim, eu acho que chegaria titular, tá? Uhum. Hoje Não, chegaria titular. Chegaria. Considerando que o esporte tem hoje, contando com Depena e Iago Felipe, o esporte ali do meio pra frente seria Iago Felipe, Zé Lucas, Max, Depena de um lado, Barleta do outro e Gustavo Coutinho. Se eventualmente, aí eu já tô falando. Ou pode inverter Depena e Max, tá? Que Max também jogando aberto. Eu vou fazer agora, talvez até um atropelo de roteiro aí, sem programação, porque a gente tá num momento que talvez seja oportuno. Há rumores de que o Sport também estaria negociando com o atacante Pablo Juan. Vou trazer então a próxima página, tá, Pronto, Celso? Porque então a vamos próxima lá. página traz 2 jogadores que a gente já falou, Yuri Castilho e Cleison, tá? Tu gosta dos dois? Gosto mais de Yuri Castilho do que de Cleison. Também. Eu gosto de Yuri Castilho. Eu acho que o Yuri Castilho é reforço de quem vai Não, subir. reforço. É reforço de quem vai subir. Cleison é aquilo. Pra primeira leva, Cleison surgiu o nome. A primeira leva Quando Cleison surgiu o nome, era no auge da primeira leva ali. Todo mundo, meu, pelo amor de Deus, pelo menos é um cara que sabe tocar na bola. Mas agora que subiu um pouquinho o sarrafo, eu já acho que essa negociação tem que andar sem desespero. Os outros 3 nomes me agradam. Então, total. Vamos lá. Deixa eu situar um pouco o que está Cada um. acontecendo. A Vamos gente vai lá. considerar negociando. Desse negociando, eu só vou garantir que 3 estão negociando, tá? Yuri Castilho, Cleison e Benevenuto. Tá? Benevenuto, inclusive, já estaria negociado com o Sport. Faltam A liberação do Fortaleza. acertos ali para a liberação do Fortaleza. Que a gente sabe que também não tá sendo o time mais duro. Não, né, tá abrindo, nesse- tá jogando peso no mar, É. né? Jogando peso no mar. Tá saindo todo mundo por empréstimo e é o próximo tema desse vídeo é o Fortaleza. Se você não estiver vendo o corte,
tá? Se você estiver vendo o vídeo completo do mercado que abre essa semana, o Fortaleza chega em alguns minutos, tá? Os 3 jogadores eu acho bons jogadores. Isso. Cleison me anima menos, teria que ser um custo mais baixo, tá? Elton Leite eu acho um ótimo nome, Uhum. mas toda a informação relacionada a Elton Leite vir para o Sport vem de Fortaleza, tá? Nada aqui, você não viu nenhuma checagem de repórteres daqui, tá? Indicando essa possibilidade de Elton Leite. Por quê? A informação que se tem de Fortaleza é que é um goleiro de mais de 300 mil reais. E aí, não precisa. Se o, meu irmão, eu acho que é Quantos goleiros Se o o Fortaleza tem, velho? 5. Nessa faixa. 5. Qua- 4 nessa. Acho que são 3 Três. nessa Não, veja faixa. só, e nessa 5 faixa só ele. Os outros são Acima, muito acima dessa faixa. faixa, Exato. tá? E os outros 2 abaixo. Olha, no caso de Elton Leite, eu não sei se o Sport pegava nem pagando metade. Esse Não, esporte. e não é pelo jogador. É porque o Sport significa que o Sport estaria Mas eu- pagando 150. Mas eu acho Talvez pagando metade que. Eu pegasse. acho, mas já que você puxou esse gancho aí, aqui a gente tá completamente Claro, na conjectura, claro. tá? Claro. Eu, por 150 mil, eu acho uma contratação muito boa. Não, mas Porque é porque 150 é o tiro do Sport. Então, mas eu Então, acho, mas aí o tiro do Sport vai ser Elton Leite porque quer ou porque apareceu como uma situação? eu acho que se for Elton Leite, né? Eu acho urgente o Sport dar um tiro na posição do goleiro. Urgentíssimo. Se vai ser um tiro só, certo? Hoje, eu diria que tem que ser na posição do goleiro. Hoje, a minha defesa. Não, é para dar um tiro para trazer uma certeza, seja na posição do goleiro. Porque é desesperador. É desesperador o Sport estar mais um ano, sem nenhuma confiança no gol. Existe um ponto sobre o gol que é importante falar, que é o seguinte: Thiago Couto voltou, Mas não. está treinando com o elenco do CT. Diferente de Romarinho, por exemplo, que foi colocado para treinar Treinar separado na ilha. Thiago Couto está treinando no CT. Surgiu notícias de um interesse do Red Bull Bragantino nele, mas não vi continuidade dessa notícia. Surgiu interesse do Remo, notícias do interesse do Remo, mas aí eu sempre digo isso: todos os jogadores do São Brasil cotados pelo Remo, né? são especulados no Remo. E hoje o Remo anunciou um goleiro, tá? Um goleiro de fora do país. Entre Thiago Couto e Elton Leite, pelo passado recente, eu prefiro Elton Leite até do que Thiago Couto. Thiago Couto que é mais caro do que André Exatamente. Moreira, o goleiro do André Remo. Moreira, né, o goleiro do Remo. é mais caro do que esse 150 aí do Fortaleza. Detalhe. Se for Detalhe. metade. A gente tá conjecturando. Não, foi só dentro do debate. A negociação não é nem essa, não. Essa foi só. E talvez o Fortaleza precise fazer, porque vai fazer o quê com o goleiro? Quem é que vai pagar 350 mil para Elton Leite? Pois é. Pois é. Então, assim, talvez o Fortaleza precise. Metade já subiu para 175 aí nessa conta. Não sei se é 300, 350, não tenho informação exata, tá? Pode até ser menos. Isso aqui é especulação do que eu vi na internet. Repito, tá, Celso? Tudo que está acontecendo sobre Elton Leite é notícia que a gente está vendo em rede social vindas de Fortaleza, Certo. tá? Aqui no Recife não há nenhuma informação que coloque Elton Leite na mira do esporte. Um goleiro que o esporte especulou e foi público de todo mundo, foi o Marcelo Carné, que está no Velo Clube. Eu não duvido que o esporte esteja esperando, considere esperar. Está fazendo um Campeonato Paulista ok até aqui, tá? O próprio Velo Clube, a gente mostrou aqui no nosso giro dos estaduais. Tá né, fora da zona de classificação. Tá fora, mas tá ali, disputando, tem 4 Tá pontos. perto do São Paulo, né? Enfim, se não for classificado, daqui a 5 jogos Tá liberado. tá liberado, tá? Prefiro o Elton Leite também, prefiro o Thiago Couto. Por Aham. estar mais tempo aqui, jogando nível maior. Né? No futebol brasileiro, Tem ideia do salário de ainda é muito Thiago? mais baixo. Não, de Thiago Couto? Couto? Thiago Não, Thiago Couto não tenho ideia, não. Mas deve ser Mas foi perto de assinado, 200 mil. foi assinado dentro de um clube. Que que tudo tava- era muito caro. né? Não, mas eu perguntei até para tentar fazer um vislumbre também de mercado, porque a situação de Thiago Couto é uma situação muito peculiar, né? Um jogador que não foi bem no esporte a ponto de ser liberado. Pouquíssimas chances, É, teve todas, não Exatamente. convenceu. Teve pouquíssimas chances, falhou, né? Nas chances que apareceu, tipo, fazia 1, 2 defesas dentro do jogo e falhava, né? Levava um frango. Não, assim, não, porra. veja, Aí- Thiago Couto, a gente só tá debatendo ele aqui
pelo que ele fez no Vitória. Pelo que ele fez no Isso. Sport, ninguém estaria Exato. dizendo, pô, voltou o Thiago Couto Era agora. justamente isso que eu queria falar, que é uma situação muito peculiar de Thiago Couto, porque é um jogador que não tem uma relação amistosa com a torcida do Sport, por exemplo, não tem nenhum problema, mas Quase não tem relação, porque É, jogou tão pouco isso, também, né? mas a torcida não tá louca pela Não. volta dele, não sentiu a falta, nada disso. Mesmo ele estourando, ele indo bem no Vitória, ninguém do Sport ficou sentindo a falta dele, achava Sério, melhor tá todo com o mundo Gabriel. achava que tava ganhando ativo pra troca. Exatamente, Pra né? vir outros jogadores e Isso. tal. E houve, né, toda a sinalização do interesse de Thiago Couto em permanecer no Vitória, não voltar para o Sport, e aí estamos aí nesse momento em que as últimas notícias dão conta de que o Vitória não se interessou em pagar para ter a liberação do jogador, para continuar com ele, talvez, eventualmente, ele saia do Sport, a gente não sabe, ou se o Sport eventualmente conseguiu estancar essa sangria, mas é uma situação que eu acho que não está 100% saneado, não é uma situação que foi resolvida, equalizada, né? E se eventualmente for para escolher entre Thiago Couto, e aí esse é o meu ponto, e Elton, eu prefiro pagar, mesmo que seja 200 mil, o salário de Thiago Couto, eu preferia pagar a Elton, se a gente liberasse Thiago Couto, obviamente, e arrumasse um destino para ele. Tá? Então, esse é o cenário desses 4 aqui. Yuri Castilho e Cleison estão negociando. Tá? Chegou a ficar bem próximo e deu uma esfriada. E agora aproximou de Com o agora. Yuri Castilho, o que aconteceu, nem teve uma aproximação de volta, não. Tá no eu achei que compasso tinha tido médio. uma nova Não. aproximação. Com o Yuri Castilho, o que aconteceu foi o seguinte, tá? Foi o Coritiba não O Sport tendo... acertou toda a negociação com o Curitiba. Toda. Com parte, né, dos jogadores do Curitiba, que era o seguinte: o staff do jogador e um primeiro nível ali do Curitiba, que era: o Sport pagaria metade do salário de Yuri Castilho até o final do ano. Se o Sport subir, Se o Sport subir e se Yuri Castilho participar de 70% dos jogos, o Sport devolve ao Curitiba toda a outra metade dos salários dele. Tá? Então vamos supor que o Yuri Castilho ganhe 200 mil. Jogando um número no ar, tá? certo. Não sei quanto o Yuri Castilho ganha no Curitiba. Não deve ser muito diferente disso, não. Mas Ou seja, ele botou 1 milhão e 200 mil de salário no ano, aí o Sport subiu, ele fez isso, vai ter que pagar mais 1.200. Exato. exatamente. Que, não era, que na verdade não seria de passe, não seria de empréstimo, seria nada. Seria simplesmente o dinheiro que o Coritiba gastou de salário É um também. Exatamente. gatilho, seria um gatilho. Né? O Sport devolveria ao Curitiba 1 milhão e 200 mil. Olha, tá? veja, Se ele fizer 70% dos jogos. veja, primeiro, junto com o acesso, né? Isso. Acesso e 70%. Isso. Porra. Tá pago. Não tô dizendo que é um grande negócio, não. Tô dizendo que existe pelo menos uma lógica. Mas aí, O time subiu, e se ele participou 70%, assim, é jogo pra caramba, meu irmão. Mas 27 partidas. É. Cara, que foi o que ele fez no Curitiba, É. curiosamente. Então, 26,6. 27 partidas. Ele participou de 27 partidas, o Sport subiu. E outra. E dentro desse valor que o Fred falou. Porque também, se é um salário de 400... Não é. volta... Ou seja, seria o quê? O salário, veja só, eu falei que eu joguei o número por alto, mas eu arriscaria dizer que é 200. Então. Por conta de outra informação que eu vou dizer já, mas é dedução. Então é 1.200 que se faria. E aí o seguinte, se Yuri Castilho participar de 70% das partidas do Sport e o Sport subir, é porque Yuri Castilho foi importante. Exatamente. Isso que eu tô Deixou dizendo. Aí tá gol, pago, tal, né? então estaria pago. Um jogador de 200 mil ficaria Isso, barato. estaria pago. O problema é que quando a negociação estava organizada, O Curitiba o deu uma nível freada, SAF do Curitiba, tá? O Sport não. Sério, o Sport não tem Não, rolou a condições. estranheza sobre o Sport ter capacidade de pagar o Não parte é dele. capacidade, capacidade, palavra, seja o que for. Eu só acho estranho o seguinte, porque se subisse, teria essa capacidade. Tá? Exato. Mas Mas se não subir, tem 1.200 para pagar. é durante. Mas não é durante. O problema não é o Sport subir. O problema é o Sport não subir. E ele não, de repente... não pagar nem os 100 mil que ele teria aqui. 1.200, porque a gente tá falando do 1.200 que volta pro Coritiba. Sim. Mas tem o outro 1.200 que o Sport vai pagar. Se o Que o Sport Sport não subir, pagou, por exemplo, a Mateuzinho, pô. A Mateuzinho, tá? Só a reta final, 2 meses não pagou a Mateuzinho, mas não pagou a outros jogadores ali. E a regra permite que com 2 meses É. você já consiga entrar na justiça. Porém, houve um acerto. Porque o Curitiba não quer Yuri Castilho, tá? Detalhe. Isso. Pra Série A não interessa. E último ano de contrato, o Curitiba poderia fazer uma rescisão com o Yuri Castilho. Se o Yuri Castilho bater na porta do Curitiba e dizer, eu quero rescisão, o Curitiba vai dizer, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, toma aqui a rescisão. Tá? Toma aqui sua rescisão. Vou tirar 200 mil das minhas costas. Por mês.
por mês, tá? 2 milhões e 400 por ano, sem contar 13º. Mas não aguenta, não. Mas, No é, esporte, no caso. mas não é isso. O que eu soube, o que chegou, foi que o Sport conseguiu uma costura, melhorando em 50% o salário de Yuri Castilho para ele fazer essa rescisão. É por isso que eu cheguei no número de 200, porque eu acho que é uma lógica aí. Opa, então o Sport fez assim: se conseguir a rescisão, 150 e está fechado. Porque isso aconteceu depois da recusa de Lucas Lima. Foi começar assim: ó, do dinheiro do Lucas Lima, então, dos 330 lá do Lucas Lima, tira 50 aqui. Esse número de 50, eu tô Claro. especulando, só tô dizendo que houve 50%. Como eu tô trazendo 200, 100 para 150, que eu acho que faz. Por isso que eu tô dizendo, é uma dedução meio lógica. Ou seja, eu pagaria mais agora, Pagaria mais o ano inteiro a ele, mas não teria que pagar Em caso nada de por acesso. Curitiba. nada Tá em caso livre. de acesso. Tá? Isso. Estaria livre. É um Isso. jogador do esporte. Detalhe, o jogador passaria a ser do esporte. Pelo menos até novembro, porque eu acho que os outros estão assinando assim, tá? Seria um jogador de 2 anos Sim, de é o esporte contrato. escolhe. Aí eu não sei qual seria. Não, mas Pronto, talvez aí, mas cara. acho que os outros, até porque é uma gestão de um ano, lembrando que é uma gestão de um Sim. ano, os outros jogadores estão chegando com todos eles até o final da Série B, Fred. Talvez aí tenha travado. Porque essa é a última informação que eu tenho naqueles dias pós notícia que Lucas Lima não ficaria, tá? O próprio Yuri Castilho deve estar querendo um. Aí eu não Como? sei o que travou, tá? E o que travou parece ter travado junto com o Cleison. Agora, já que tá anunciado o Iago Felipe, eu vou trazer outro bastidor que eu soube daquela época. Foi Yuri Castilho que estimulou Iago Felipe a iniciar a negociação com o Vamos lá, Sport. vamos junto. Os caras são muito amigos. Detalhe, Tá? embora um seja do Vitória na relação e o outro do Bahia, né? Mas aí, meu, É. é, Mas. aqui em Pernambuco, os caras moram no mesmo condomínio quando esse Isso. tipo de E situação. talvez tivesse morado junto em Salvador, são famílias amigas e tal. Então eu acho que Yuri Castilho pode avançar ainda, tá? Eu acho, inclusive, mais fácil do que o Cleison, porque cá entre nós, eu acho que também cabe um esforço maior Interesse maior do do esporte. esporte Né? por Castilho do que Cleison. E agora, Pablo Juan, que você não incluiu nessa leva de jogadores que você crava que estão negociando, né? Não, Celso, tá negociando. Esse você crava O único também. que eu não cravo é Elton Leite. Ah, tá. É Perfeito. porque esse aqui é do dia a notícia. A gente Entendi. tava sentado aqui quando veio a Isso, notícia, tá? isso. Saiu no NE45, saiu acho que primeiro por Camila do GE, tá? Não tenho certeza aí da ordem dos fatores, até porque a gente tava dentro do Gravando. estúdio gravando vídeos. Pablo Ram, um jovem, tá, Celso? Pedido Do próprio Roger Silva, né? próprio Roger. Trabalhou com ele no Londrina, não é isso? Isso. Muito jovem ainda, 22 anos. Agora, se você pegar o ano passado, 19 jogos, 7 gols e 2 assistências. 2 assistências. Para um atacante que joga pelos lados, é um grande número, tá? É um grande número. E os elogios que nosso amigo Berdan vai buscando ali no para-raio das redes sociais, já trouxe jornalistas de Londrina na época, dizendo que grande jogador, tal. E foi negociado pro Nacional, joga a primeira divisão hoje do futebol português, tá? Nacional da Madeira? Isso. Tem 11 jogos e nenhum gol. Não se encaixou bem no futebol Isso. português. E estaria negociando, ele já externou pro clube o desejo de voltar a trabalhar com o Roger, de jogar no futebol brasileiro, tá? E seria, de acordo com o que Camila traz aqui no GE, tá? Os moldes do negócio são por empréstimo com opção de compra estipulada, tá? Que é basicamente o que todo mundo faz, tirando o Sport do ano passado. Né? Eu acho um bom nome. Também acho. Um bom nome. Por isso que eu perguntei para você naquele momento como ficaria o ataque do Sport Se ele caso chegasse. ele chegasse. E caso o Yuri Castilho chegue também, que eu acho importante incluir nessa. Eu acho que Pablo iria ser um reserva, tá? Pela idade. Mas é aquele reserva que é bom ter, porque ele tem todas as características que a gente valoriza. Em um jogador que a gente não conhece, né? Eu não tô aqui debatendo características de jogadores que a gente conhece. Quem conhece é fácil. Eu não conheço Pablo Juan, tá? Mas tem muitos gols na temporada passada. Série C, ok. Tá? Mas tem um bom número de gols. Jovem. Elogiado. Tem uma base forte. Inclusive, é marcado na sua carreira por uma história triste, né? Ele é um dos garotos do Ninho, né? do Ninho lá da tragédia, das maiores tragédias, Triste talvez. não, assim, exatamente, das Das maiores. maiores tragédias, talvez a maior tragédia vivida no futebol brasileiro,
tá? Ele é um sobrevivente daquela noite de terror, tá? Na concentração do Flamengo. Tá vivendo a carreira dele, tá fazendo o trabalho dele, mas muito elogiado. Eu até tinha visto, mas perdi aqui. Eu tinha separado um elogio de Cauê, tá? Em Tava na relação. lista de Cauê? Não estava na lista, mas vi Cauê já hoje dentro do Clube 45 fazendo elogio aí ao jogador. Cauê gostou da, da especulação desse nome, tá? Então, é o novo caminho, Celso, que o esporte vai abrindo, que o esporte vai traçando para ter um time de Série B com mais cara de Série B, tá? Um time em que a gente olha e identifica o esporte. Talvez não seja a grande força da Série B, com certeza não será. Mas com esses caras chegando aqui, já não se distancia tanto do que o Ceará está montando, já não se distancia tanto do que o Goiás tem, do que Esse Principais pensamento. competidores. o Fortaleza, que é o nosso próximo time a analisar aqui, ainda é um elenco em transformação completa. Fala, Cássio. Esse pensamento, ele, sobretudo ali a partir de 21 de março, com o início da Série B, mas eu falei mais cedo, curiosamente eu falei mais cedo, tal, que a gente estava gravando isso aqui, faltavam 12 dias para acabar a primeira fase, e que logo depois da primeira fase, como a gente falou, do Pernambucano, né? Já veio o mata-mata e depois vem a Série B. Aí disse, ó, esse depois da Série B ainda são 40 dias. Caramba, 40 dias para entrar em campo, pô. Não é que faltam 40 dias para saber, é 40 dias para tu estar estreando e já jogando a Vera, sendo você um clube que pretende fazer um bate e volta. Então, esses jogadores que estão chegando aqui, que Fred trouxe aqui desse quadro, eu tenho uma certa preocupação de quantas partidas eles vão ter no estadual. Porque, primeiro, pouquíssimo. e o esporte, na situação que está, o esporte precisa do estadual para a Copa do Brasil, tem que ser pelo menos semifinalista. Claro. E a própria Copa do Nordeste do ano que vem, tá? A Copa do Nordeste é a única chance. A Copa do Brasil ainda teria 2 chances. Qual? Subir e qual? Subir e ser campeão da Copa do Nordeste. Caramba, é porque vai pra terceira fase, né? Mas, tá. Uma vai pra terceira e uma vai pra quinta. Se o Sport não conseguir a Copa do Brasil estadual, tem 2 chances Pelo ranking. menores. Se for campeão pernambucano, ele vai pra segunda. Pelo ranking, ele não é esse primeiro, ele vai pra segunda. Se for a Copa do Nordeste, terceira. E se for pra Série A, quinta. Mas tu vai depender disso? Então, assim, eu acho que tipo, as negociações estão andando, aceleraram um pouquinho, sobretudo num sarrafo técnico um pouco mais alto. Mas, assim, esse time precisa entrar no Pernambucano em algum momento, pô. Assim. Não é um time para 20 de março, não, pô. Ele tem que ser um time para fevereiro ainda. Aqui a gente tem, tá? O nosso campo, o nosso tradicional raio-x aqui do elenco do Sport. E eu já tirei nomes de jogadores que fizeram contratos de rescisão. Nesse dia, Lucas Lima oficializou a sua saída, agora rescisão definida, e Lucas Cal também. Não tinha até essa gravação saído. O Sport destino, né? Não é isso, não. Porque o Sport vem divulgando. Isso, ainda não saiu a divulgação de como vai ser o. Por isso que a gente os termos da rescisão. Abriu mão, se é que abriu mão, quando começa a pagar. Com todos os outros jogadores foram. Isso aconteceu. Imagino que vai acontecer, mas não tinha saído. Mas não vai ser agora, tá? Eu também já retirei alguns outros nomes, Celso, que o Sport segue no imbróglio do que vai ser feito, tá? Por exemplo, Sérgio Oliveira, João Silva, Pedro Augusto, tá? Eu acho que esses são os nomes mais que estão faltando aqui dessa lista. Pablo já tá na justiça, né? O detalhe, né? Atêncio e o Colo Ramírez não definiram a vida não, né? Mas estão ali em eterna quase negociação. Não, nem o Atêncio definiu aquela... Nem 45, assim, Atêncio era quase... Mas o Sport oficializou, né? Com o Rivadavia, Independente Rivadavia. Isso, o Rivadavia. Colo com o New Old Boys. Mas esse é que eu vi que não tinha parado ainda. Que não tinha definido ainda, né? Os dois ali, eu acho que ficou num fiapo para anunciar e deve estar faltando alguma coisa. Também não estão aqui, eu já retirei. Porque são jogadores que o Sport de fato não conta, tá? Fábio Matheus, eu já tô deixando... Tá igual a foto de Volta pro Futuro, né? Pronto, exatamente. Fábio Matheus eu deixei apagadinho porque tá negociando com o Remo, deve confirmar sua saída. Romarinho tá treinando separado. A gente pode dizer também que tá negociando com o Remo, né? Acho que esse não cabe do Remo, não. Meu amigo, tá na dúvida, tá negociando com o Remo. Eu acho que o Romarinho poderia negociar com o próprio Sport, sabe? Eu acho que cabe.
pro tipo de elenco que o Sport tem, até porque é o seguinte, eu vou de novo bater na mesma tecla. É mais fácil negociar se ele estiver jogando. Eu acho também. E eu não acho que seja um salário. Talvez o Romarinho tenha que ceder um pouco dessa realidade, até para ele também. Senão ele vai ficar treinando o ano todo e vai ser uma desvalorização como jogador. O Sport não vai pagar, não vai para a justiça, vai ser aquele caos. Que eu também não sei se é o que ele quer, tá? Para a carreira dele. Enfim, se ele quiser só rescindir, o Sport vai rescindir. Então ele tem a liberdade também de ir para outro clube. Vamos ver qual vai ser o destino de Romarinho. Detalhe: se ele tivesse proposta na mão interessante, já tinha ido, Isso. tá? Ou seja, ele não tem Ceará, ele não tem Goiás, Fortaleza, já nem Fortaleza, pensar, né? Fechou as obviamente, né? portas. Ele não vai ter o Atlético Goianiense, ele não vai Uhum. ter o América Mineiro, tá? O próprio Náutico, que seria interessante para ele, porque tá 100% adaptado à cidade. O Náutico não tem condição Pra para pagar o pagar salário dele, o né? salário dele, tá? Então, Não vai pra Série A. obviamente não, Uhum. tá? Então, difícil aí a situação de Romarinho. E talvez caiba. Às vezes a gente cobra muito esporte, mas talvez o jogador, se tiver tesão na carreira de jogar, É. aí precisa ceder de alguma coisa, Eu tá? concordo, eu acho que é um jogador que tem um perfil interessante, porque é aquela coisa, nem todo jogador vai ser titular, né? E tem jogadores circunstanciais. Eu acho o Romarinho um bom jogador circunstancial, né? Problema Pra- questão Sim, salarial. bom jogador circunstancial. Sobretudo da Série B. Na Série A, Sim, nem mais circunstancial. A gente viu isso. Mas até exato, que fez exato. uma ou outra partida ali que você puxar pra alguma coisa, né? Mas, Circunstancialmente, É, no time mas- encaixado, não acho é. um Mas problema, não. detalhe aqui, tá? Nenhuma. Ó, tem que ficar com o Romarinho. Não, eu tô dizendo assim. Se É, não é for- pra É fazer porque nenhum. eu sempre parto do princípio que Já o tá esporte tem aí. que pagar, É, já tá aí, tem que né? pagar. Eu sempre parto desse princípio. Tá? e que assim, que é um princípio. É. Outros ajustes aqui do elenco que eu tô deixando apagado. Denis não vai sair, porque tem aquela questão da proteção de contrato, daquele seu trabalho aí com muitas proteções, mas enfim, é a justiça do trabalho. Mas também não vai jogar, convenhamos, tá? Algumas pessoas estão dizendo, o Sport tá contando com o Denis. Não, pô, o Sport não pode fazer nada com um jogador que já tá vivendo aí Tu, Tem uns 2 anos que ele já se tu aposentou. utilizaria de jeito de nenhum. jeito nenhum. Tô dizendo aqui, pra mim, não, detalhe, eu acho que ninguém sem consciência vai colocar Denis pra jogar, não, tá? Não, pô, Mas assim, viajar como reserva. Não, também não. Só se for castigo. ele está aposentado. Só se for castigo. Ó, todo jogo tu vai viajar. Não vai ficar aqui no Recife, não. Todo jogo é terceiro goleiro, é tu. Todo jogo. Mas enfim, tô brincando, tá? Denis é um cara que, apesar dos pesares, os relatos é que ele, no dia a dia, é quase auxiliar hoje. Eu tô tratando dessa forma. É um cara que não faz mal ali, aparentemente, pro elenco. Jogador experiente e tal, ajuda de alguma forma, mas não vai jogar. É claro que ele não vai jogar, tá? Até porque tem uma boa surpresa. Adriano foi bem, tá? Isso. Então, tanto que eu tô contando ele aqui no titular, Raul Adriano, e eu vou de novo bater nessa tecla de Thiago Couto, tá? Porque vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai fazer o quê com o cara? Tá? Tem que se considerar Thiago Couto também. Tivemos 10 Ele tá no jogadores. Sport desde 2022. Pô. Eu, não- eu- E jogou meia temporada. eu me reservo assim o É, comentário. pessimamente. Fred falou, já tá falado, segue o jogo. Eu É. acho que isso aí é uma situação Obviamente, a gente tem delicada. alguns nomes aqui que vão desaparecer. Eu falei, ele passou mais tempo no elevador do que jogando. Tem outros nomes aqui que vão desaparecer com o tempo, tá? Dieguinho vai desaparecer com o tempo. Aham. Não vai ficar nesse elenco. Acho que Luciano também não, tá? Tenho dúvidas sobre Pedro Martins, porque o Sport negociou com a Ponte Preta em transferban não pôde escrevê-lo, devolveu ao Sport. Foi um cara útil para a Chape ano passado, talvez seja útil. Ter no elenco um jogador de custo reduzido, inclusive por isso tinha ido para a Ponte. Tá? A informação que eu tive não foi nem do Sport, é que, pela idade dele, já precisava ter um salário maior. Uhum. E como ele tem contrato com o Sport, obviamente não vai ter aumento, e a Ponte sugeriu. Bom que a Ponte não tem um centavo para pagar Mas tá ninguém, sugerindo aumento. mas era um salário Não ficou nem por isso, maior. foi por outra Foi porque questão. não teve transferban, não pôde Exatamente. escrevê-lo, né? Então, esse é o desenho do Sport aqui, tá? De elenco. Ainda deve chegar lateral direito, ainda vai chegar muita gente na frente. Vão chegar zagueiros, Benevenuto deve estar chegando, né? Lembrando que eu sempre coloco em amarelo, dentro da faixa azul, os jogadores reforços que foram anunciados. Em amarelo, fora da faixa azul, os jogadores que estão acertados, mas não foram oficializados pelo clube. O Sport também subiu 10 jogadores desse sub-20
que disputou as 3 primeiras partidas, mas aí, Celso, eu acho que foram jogadores O comunicado. só pra compor as 2 ou 3 próximas Tu rodadas. chegou a ver a tuitada do esporte sobre isso aí? Vi por alto. Não cheguei a ler mas tu, então, profundamente, não, mas então tu vi. chamou atenção que eu vou falar, não, pelo visto. Aí, todo mundo. Adriano joga vôlei? Adriano joga handball? É porque já é. É, até alguém aparecer, exatamente. Porque saiu a lista, tem exato. Adriano joga vôlei? Não sei o quê. É porque ele, na verdade, ele já fazia parte, ele desceu, entre aspas, né? Ele era um terceiro goleiro ali, ele já era o goleiro da base que estava com o profissional, né? Aí foi lá justamente para completar esse sub-20, então é só por esse motivo, que na verdade ele já fazia parte do grupo, né? Perfeito. Então, esse é o esporte, essa é a atualização do mercado do esporte, tá? Que eu acho que a gente já era para estar começando a fechar o mercado, né? E jogos, pró-jogos, videoguia da Série A. Mas o mercado tá aberto e tá muito, muito, muito Aquecido. aquecido para 3 clubes, Celso. Que são os 3 clubes desse programa, tá? Sport, Fortaleza e Ceará. A gente vai entrar agora no Fortaleza. E no Ceará tem mais notícias pro Fortaleza do que pro Ceará. O Vitória precisa de uma nova leva de reforços, tá? Mas também vive um momento de poucas novidades no mercado. A maior novidade do Vitória está dentro do programa do Fortaleza, então a gente unifica aqui, tá? Se a gente considerar o Remo, que a gente chegou a fazer retornos do mercado, aí nós estamos devendo uma parada para Vai organizar o precisar de um Remo, né? programa só pro Remo. Isso, tá? E o Bahia também, são poucas movimentações de mercado, muito pontuais, mas essa semana precisamos ter, e devemos, já até conversamos com o Ravel, vai ter uma atualização boa aí do andar da carruagem. Do Bahia, do Vitória a gente tá devendo também, que teve uma live que a gente tá fazendo anunciando os elencos, e tanto a do Vitória quanto a do Bahia ficaram pela metade, tá? Boa, vamos agora então passar para o Fortaleza e analisar o mercado do Fortaleza, que é um mercado de muitas dispensas, né? Um mercado que traz principalmente essa movimentação de saídas de ativos do Fortaleza, nem sempre ou quase sempre sem o cenário que o Fortaleza imaginava, né? Isso é bem diferente, tá? Do que o Fortaleza imaginava. Mas eu vou começar pelas chegadas, tá? Ok. Eu vou começar pelas chegadas, depois a gente siga o mesmo padrão que a Ah, gente teve no esporte, não. tá? Pararam naquelas duas, Fred? Veja só, anunciados, Porque anunciados, que a gente elogiou, tanto o Ronald isso, quanto o Mailton, mas assim, parou nisso. anunciados, o Fortaleza só teve até aqui Mailton e Ronald, que inclusive já jogaram, tá? Mailton ter feito 2 jogos, um como titular, o último agora como titular, e Ronald entrou 2 vezes em campo, nenhuma das 2 como titular. Reforços anunciados, só esses 2. 2 renovações, tá? Pierre, que o Fortaleza precisou investir 4 No milhões. esforço financeiro para vender. Você não pode comprar e vender imediatamente, não, né? Tem que segurar, Sim, segurar uns meses. Mas foi esse esforço porque o preço estava muito convidativo para um jogador O que Fortaleza tinha essa possibilidade, se supervalorizou, né? em breve está vendendo por valor muito acima. Então, mesmo na crise, mesmo com tudo que a gente já falou de empréstimo, essa questão Melhor toda, fazer esse esforço agora para você colher ali na frente, né? porque tende a ser um retorno muito óbvio. Exato. Isso. Exato. Tá. E Lucas Gasal. Que também ali já estava no clube, retornou e já tá jogando também. Os 2 estão jogando, né? Nem atualizei aqui quantas partidas eles fizeram, mas já estão jogando. Certo. O que é que se tem acertado e não anunciado no Fortaleza? Volante Rian? Rian, do Corinthians, tá? 22 anos. E que está envolvido na negociação do empréstimo de Matheus Pereira para o Corinthians, tá? Um empréstimo que gerou debate, inquietação dentro do Fortaleza, porque quando a gente fez o primeiro mercado, Celso, que mostramos o campeão do Fortaleza pela primeira vez, o elenco, quem precisava sair, Matheus Pereira foi apontado como uma das melhores possibilidades de negociação. E ele saiu por empréstimo e com o valor de 10 milhões caso o Corinthians queira ficar com ele. Que é um valor baixo, tá? Uhum. Tô vendo aqui. É um valor baixo. E Rian veio como um contrapeso, tá? Dessa negociação, tá? Mas queira ou não, um jogador que foi bastante utilizado Sim, pelo Corinthians sim. ano passado, tá? Não era do time principal do Corinthians, não é titular do Corinthians. Agora, questão de Copa do Brasil,
tá? O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, o Corinthians rodou muito o time no Brasileiro. Então, se a gente observar, ele chegou a ter 16 jogos pelo Brasileiro, 5 como titular, É tá? bastante. Mas quase sempre os 5 como titular, quando o Corinthians não Poupava. estava com o time titular, Aham. tá? Mas, caramba, não é de um time morto. Não. Não. Assim, Time que teve êxito na temporada, né? não, mas eu digo no sentido, sem dúvida, mas eu digo no sentido de que não havia um desinteresse. Sabe, o morto, o cara tá entrando. É ver a reta final do esporte, sabe? Só pra terminar, o que é um morto, assim, pra. É. Nesse caso do Corinthians, ele botando reserva, mas não é um reserva desinteressado, é um reserva que entra ali com todo mundo, Isso. Ria e outros, sabendo que, opa, o cara tem uma oportunidade de jogar pelo Corinthians na Série A, o cara joga por um prato de comida ali. Na Copa do Brasil, entrou 3 vezes, tá? Apenas 27 minutos em campo, nenhuma como titular. Entrou em retas finais ali dos jogos, tá? Na temporada toda, 34 partidas pelo Corinthians, 11 como titular, tá? Um jogador que era considerado parte ali do elenco principal do Corinthians. Então, é um reforço interessante, tá? Que para os objetivos que o Fortaleza tem, Bem de bem acordo, condizente, tá? Se fosse o Fortaleza Série A, não era condizente. Tá? Fortaleza Série B, completamente condizente. Eu acho que é um jogador, por exemplo, de um nível parecido com o Ronald, certo. que jogou ali no Grêmio. O Grêmio, inclusive, cedeu o jogador pro Atlético Goianiense. Rian foi até o fim. Rian é campeão da Copa do Brasil com o Corinthians. Até é valorizado pelo torcida do Corinthians. Eu observei alguns debates sobre esse empréstimo dele. É um cara valorizado. É um cara... Falei com 2 corintianos. Foi? E eles também acharam um jogador interessante. É. Ninguém teceu críticas, assim. O mercado do Fortaleza é um bom mercado, tá? O problema é que o Fortaleza até agora não sabe o que tem, o que vai ter. Mas se você considerar Rian, Ronald e Mailton, são bons jogadores. E aqui a gente chega no quarto nome, tá? Luan Freitas. Esse é mais recente, né? E aí eu já não acho um jogador do mesmo nível dos outros, Não, tá? não é. Luan Freitas, ano passado, Juventude e Paysandu, né? fez 17 partidas pelo Paysandu, 15 como titular, mas a gente tá falando do pior time da Série B. Tá? A gente tá falando do lanterna da Série B, que é o Paysandu, mas mesmo assim ele se destacou no Paysandu a ponto de que o Juventude de Carpini, e é por isso que ele tá indo pro Fortaleza, tá? O Juventude pinça Luan, que pertence ao Fluminense, tira ele do Paysandu, leva pro Juventude, e aí ele foi titular do Juventude. 14 com jogos, Carpini. né? 12 como titular. Tá? Então é um jogador da confiança de Carpini, e que a gente vai daqui a pouco ver o elenco do Fortaleza, não chega para ser titular. Isso. Detalhe, nem eu acho que Rian vai ser titular. Porque um dos titulares está aqui, Pierre, tá? E aí tem Sacha que ficou, tem Rosseto, o próprio Ronald. Tem uma disputa por posição, não são. O Fortaleza está precisando recompor a defesa, e Rian vem para a posição que o Fortaleza tem ainda peças no elenco. Daqui a pouco a gente vai chegar para ver, tá, esse campinho. Agora a gente vai para a página das saídas, que é a página mais Truncada, intensa né? e necessária do Fortaleza, tá? A gente tem um destaque absoluto aqui para Breno, tá? Breno Lopes, que finalmente, né, foi anunciada a sua negociação, tá? 15 milhões de reais foi vendido para o Curitiba, só que o Fortaleza só tinha 50% do passe dele, ficou 7,5 para o clube. O Fortaleza tem previsão de arrecadar 74 milhões com vendas esse ano. De acordo com o que Cássio postou no blog Eu dele, sempre 65 porque tem 9 garantidos para receber. ele diz que tem 9 garantidos, então precisa chegar em 65. 7,5 milhões já foram. No jogador mais destacado da reta final, né? Todos esses outros aqui, que estão nessa faixa vermelha, já saíram, tá? E nenhum deles Deixou. deixa R$1 agora, pelo menos. Alguns estão com gatilhos, possibilidade de compra no final Da de temporada. 2026. E nesse final, aí a gente pensa, e se o cara pagar? Mas veja, quando o orçamento do Fortaleza é a receita de entrada em 26. Então, supondo que ele firme algumas negociações e a galera comece a pagar, é 1/3 agora em dezembro, o restante em 27. É o orçamento de 27. Então,
Quando fala que o orçamento do Fortaleza em 26 tem essa previsão de orçamento, tem essa previsão de entrada com vendas, não significa apenas que o Fortaleza conseguiu 65 milhões em vendas. É que ele conseguiu Receita, né? receber em 26 65 milhões em vendas. São, assim, bem pode diferente. não parecer, mas são coisas diferentes, tá? Aí você tem Tinga, ok, liberado, último ano de contrato, foi pro Curitiba, despedida, tá? Saiu pela porta da frente. E não vai voltar e não tinha nenhuma perspectiva de gerar retorno Isso, financeiro, tá? Isso. Jogador símbolo, né? Da ascensão e Totalmente. até do auge do Fortaleza. Né? Totalmente, Celso. Bruno Pacheco acionou o Fortaleza na justiça, tá? O Fortaleza fez um acordo com o jogador para rescisão, também sem deixar nenhum centavo no clube, e ele acertou Com a com a Chapecoense. Chape, tá? Matheus Pereira, esse que a gente acabou de citar, um dos muito valorizados, eu achava que era peça bem importante para o Fortaleza manter e ser um meia do time da Série B. Considerando que Pochettino tem valor de mercado e em algum momento pode sair. Por enquanto tá ficando, tá jogando, tá? É o titular de Carpim nesse momento. Matheus Pereira, empréstimo de 1 ano pro Corinthians, tá? Nesses termos que a gente falou. Corinthians de Marcelo Paes. Tá? É. Corinthians de Marcelo Paes, que demonstra interesse também agora em João Ricardo, tá? Goleiro, que virou reserva. Seria bom pro Fortaleza isso aí, viu? Seria bom, goleiro Seria reserva, excelente pro mas precisa Fortaleza. ver em que termos seria. Seria empréstimo também? Porque pelo que a gente tá vendo aí, Marcelo Paes não tá indicando fazer muitas graça pro Fortaleza, Sim. não. Tá Mas também finalizando seria assim. ótimo Essa porque é um seria. salário alto, João Essa Ricardo. seria. Essa eu acho- Essa essa eu acho que seria. seria. Essa seria. Essa João- seria. Matheus, Marcelo Paes até deu entrevista dizendo que foi Dorival que pediu. Tá? Porque, de fato, vai ser um investimento alto. O Fortaleza, o Corinthians tem um titular absoluto, Pois tá? é. É o Hugo. Jogador E absolutamente João Ricardo vem promissor. numa reta final de ano que não conseguiu jogar. É. Lesão, volta lesão e perdeu a posição para Breno, tá? Mas enfim, Matheus Pereira, que emprestado, Eros Mancuso, 2 jogos esse ano, tá? Como titular. Detalhe, o Fortaleza não tem lateral. Tem Mailton pra direita, ok. Mas tá sem nenhum lateral esquerdo. A expectativa era ter Mancuso na lateral esquerda, tá? Porque Diogo Barbosa e o Everson foram afastados. O Diogo Barbosa já jogou. Mas, a partir de agora, Eros Mancuso foi até checar. Ele tá voltando pro Estudiantes, voltando tá? emprestado. Só pra É. dizer assim, não é uma. O Estudiantes é de onde ele já tem uma. Foi comprado, né, do Estudiantes e tá indo emprestado pro Estudiantes. Que loucura. O Bahia comprou o lateral do Estudiantes, não foi? Sim, o titular. Foi. Não era. Sim, o garoto. O direito. Porque o Bahia comprou o lateral do Estudiantes, abriu essa lacuna, o Estudiantes tá pegando o ex-lateral dele que tá com Fortaleza Isso. pra resolver isso. Essa é a dança. Um jogador até mais rodado, É. tá? Do que o jovem que foi pro Bahia, tá? Guzmán, América de Cali, emprestado, tá? E Alanzinho aí, um jogador de fundo de elenco, foi pro Atlético Goianiense, tá? Ótimo tempo. Eu soube que pessoas ficaram incomodadas porque eu creditei a Fred. Eu falei o tempo todo que... Veja, para quem ficou se sentindo incomodado, antes de mais nada, peço perdão. Segundo ponto, eu mantenho o que eu Foi disse. Atos, né? Cá entre Foi nós. Atos. Atos que se sentiu incomodado. Mantenho o que eu disse. Eu nunca tinha escutado antes. Achei a expressão interessantíssima. Se alguém patenteou antes, parabéns, é muito bom. Fundo de elenco. É uma forma, assim, fofinha de dizer que... Não joga. Exato. Não é pra jogar. Exato. Desses nomes que a gente tem aqui na segunda parte da tela, eu separei em 2, tá? Jogadores que parecem estar perto da De algum rescisão e de ter um destino, tá? E jogadores que simplesmente o Fortaleza não conta, precisa negociar, sabe Deus como vai negociar, tá? Martínez, muito próximo de ser apresentado pelo Vitória, anunciado no Vitória, bom reforço. Lembra que eu falei que a principal notícia do Vitória estaria dentro do contexto do Fortaleza. Jogador importante. Detalhe, esses estrangeiros do Fortaleza, ano passado, no começo, foi ano retrasado, ano passado, no começo do ano, quando o Ceará trouxe... Algum Facundo. Foi ano retrasado, 2024. Aqueles Facundos todos. E Facundo Barceló, não sei o quê. Facundo Castro, Facundo Barceló. Eu chamei de terceira prateleira do continente. Foi. Tá? O Ceará ficou puto, não sei o que e tal. E talvez fosse até quarta prateleira.
Mas os caras do Fortaleza são jogadores valorizados no continente. É Valorizados, tudo pô. Estudiantes, Valorizado. River, é tudo jogador ali que tem um histórico. Porque eles compram os jogadores da nacionalidade deles também. Tem muito essa relação. É. O Fortaleza virou um time muito estrangeiro, assim. né? Isso. E os caras muito valorizados, Fortaleza jogando Libertadores, tal, trazendo os caras para um projeto Libertadores, Isso. não para um projeto Série B que era no Ceará em 2024. Só que os caras desvalorizaram dentro do Fortaleza. É. E um clube desesperado é a pior coisa que tem para negociar. Foi o caso aqui. Do Fortaleza, não sei os termos, ninguém sabe ainda os termos Martínez, né? que Martínez Tá estaria indo indo pro pro Vitória, tá? Já comentamos na Elton parte do Leite, esporte de Elton goleiro. Leite e Benevenuto. Do lado do Recife, há notícias de que Benevenuto está, de fato, acertado com o esporte, faltando detalhes para rescisão com o Fortaleza. Elton Leite, essas notícias que ele está vindo para o esporte são todas De Fortaleza. de Fortaleza. Isso. No Recife, não tem confirmações disso e o salário é incompatível. O Fortaleza teria, a gente comentou isso na parte do esporte. Não, da forma como você falou, a gente tava até brincando do que começou ali do 350, andou mais um pouquinho, já foi para 375. Eu disse, ó. 175. Não, 350 para ficar 175. Não, aquele valor. Sobretudo na lógica que estava sendo de que não dá, porque seria o tiro do esporte, né? Então, assim, né, nesse caso. Detalhe, se for, é como o Fred falou, seria uma informação que ainda não chegou no Recife. Felipe Jonathan. Felipe Jonathan tá na justiça, Uhum. travado da justiça, não tem nada. É porque ele é um meio termo, na verdade, aqui. Zé Wellison surgiu de forma bem recente, nos últimos dias, a notícia que ele, que ele interessa ao Remo. Todos os jogadores interessam ao Remo, mas na verdade eu já vi até perfil cravando que ele vai pro Remo. Agora aqui cabe um ponto, tá, Celso? O Sport tentou trazê-lo. Foi? Ano passado, né? Tá. 5 milhões ofereceu. Fortaleza recusou. Já pensou, velho? Detalhe, ganhava 400 mil lá. Veja, Tá saindo de graça. Deus permitiu para o esporte nesse caso esse negócio não acontecer. Pro Mas Fortaleza teria sido importante para Não. o jogador. Para o nível do esporte titular, mais pô. baixo, Era titular. Eu gosto de Zé. em 2025. Eu gosto de Zé. Em 2025. Eu gosto Pelo de amor de Zé. Deus. Não tô. Veja, são coisas diferentes. Em 2025, não teria feito nada. Não, teria feito nada. Tu usasse essa expressão recente aí, não sei se talvez seja de Fred também. O sorrisão na piscina. Foi de uma fonte que me falou sobre o dinheiro da capa do Irmão, esporte. Zé Wellison seria um sorrisal no Rio São Francisco, meu irmão. Assim, ó. Lá da ponte. Não ia ter nada. Mas ele era o primeiro volante a chegar, que não chegou. Lembra aquela Não, escassez de não ia ser, volante? meu irmão, não ia adiantar de nada. Detalhe. E aquele Alcumbucu, como é o nome do Sabe cara? o que teria acontecido? O Caio Kuma foi aquele que o esporte quase traz? Bacoiocô. Veja. Aí tava liquidado, CNPJ. Tava no Paiva agora. Eu não sei se o Paiva ainda existia. Não, acabou. Ó, com esse negócio tivesse saído, o Fortaleza não teria recebido. O Sport teria caído do mesmo jeito. Tava com essa bomba pra desarmar agora em 26. Zé Wellison. Eu queria, velho. Zé Wellison, eu estimo 2 meses de salário que ele teria recebido. De lá pra cá. Eu queria. Foi a melhor coisa pra todo mundo, pras três partes. Zé Wellison. Não, Sport, Fortaleza e O Wellison. Sport pagou 10 meses a pra melhor- Sérgio Oliveira de É, 800 mil. Pagaria pra ele também. Pagou quantos? Só não pagou novembro e dezembro. Tá em aberto, é isso aí. É isso que eu tô dizendo. O Sport pagou 10 meses pra turma aí. Veja, pago. Zé Wellison eu queria. Eu também. Eu queria. Eu gosto fácil. disso. Queria na Série B Fred, eu tenho uma demais. pergunta pra Sim. você aí. Falando Falando de sério, graça pro Remo, tá? Não sei se vai baixar o salário. é uma pergunta séria, mas 100% na especulação só. Conjectura, não tem nada de informação, nada de factual aqui. Mas só para ilustrar. O tamanho desse pepino aí, que é o último nome da lista, certo? Daverson. Eu acho que esse é um dos maiores abacaxis da história do futebol nordestino. Acho que Sim. poucos clubes. A gente tá prometendo um programa com os piores contratos, esse é um deles. Esse é um. Daverson deve receber perto de 1 milhão Isso. no Fortaleza. Vamos supor que o Fortaleza falasse: Sport, eu pago 80% do salário. Cássio, abre a calculadora aí. Veja, 200 mil. Veja, Os mesmos 200 mil. 2 milhões e 400, aquela coisa toda. Então não trazia, não. Eu trazia.
Tu trazia? Fred, sou gastador, pô. Mas Sou não, gastador. mas tu daria um tiro. Essa é a minha Daria, pergunta. daria. Tiro Eu prefiro em ele a Davidson. Coutinho. Prefiro ele a Coutinho. Sem dúvida. Prefiro Meu dele. irmão, primeiro Sport Santa Cruz. Aí a bola vai, ele pega e faz um negocinho dele assim. Dá não. Dá não, demais, dá dá não. demais. Dá a cara do 80%, 80%, É mas. a cara do esporte. O problema é que ele não ia receber nem os 80 do lado, nem os 20 daqui. Dois mortos. Vamos lá. Vamos agora, Fred, Olha para só, o Davidson, Celso. O Fortaleza tem que dar um jeito pô. de convencer futebol árabe, futebol búlgaro, grego, Grécia tá sabe? quebrada. Bulgária Meu também. amigo, veja só. Mas pelo menos é euro. É 200 euros, 100 euros. Ou 100 mil euros. É. 150 mil euros aí. Porque, veja só. Não tem quem pague. Não tem quem pague metade. Tá? E aí é demais pagar 700 mil pra ele jogar em outro lugar. É demais também, né, pro Fortaleza. Não, ó, por isso que eu falei, É. 100% conjectura. Porque é o Né? único ponto, Celso. Como é que você vai fazer? Né? Veja só, talvez com a loucura. Vamos lá, pronto. Que clube nessa. Porque. Volta a afirmar, pra gente não ser acusado de estar sendo leviano aqui. Tá. Certo? Mas estamos 100% no campo da conjectura. A gente sabe que a modalidade meio a meio é uma modalidade consagrada no futebol brasileiro. Sim, né? sim. Tô com um pepino aqui grande de salário, não tenho como pagar, não tenho interesse em pagar, vou aqui pagar 50% para ele jogar em outro lugar. A gente sabe que isso é consagrado. Partindo desse pressuposto que ele ganha 1 milhão e que isso representaria 500 mil para cada lado. Que clube no Vamos trabalhar com Brasil... 900. Pronto, 450 pra cada lado. 450 mil para cada lado. Que clube do Brasil pagaria 450 mil reais para Daverson? E aí eu incluo os times da Série A e os times da Série B. Que clube teria condições No de pagar? momento que o Fortaleza Pra você pagou ter o que nem ele do Remo pagou, foi especulado. no momento que o Fortaleza pagou o que ele pagou, ninguém já pagaria o que o Fortaleza pagou. Essa é a questão. Quando o Fortaleza pagou, já foi assim. Cara, Danou-se. não, ele tinha um salário. Que tiro, né? Assim, foi. Vamos lá, tá? Em algum momento, Celso, lá ali no meio da temporada, os times correm risco de ir pra uma loucura. Se for verdade, por exemplo, eu não sei, essa informação não é minha, por isso que eu digo que se for verdade, que o Goiás paga 400 mil ao Anselmo Ramon, você vê uma margem pra fazer uma loucura e pagar 450 mil a Davidson, tá? Mas você conta nos dedos. Só que se a gente for contar nos dedos da Série B, rapidamente os dedos acabam. É, Porque pro Ceará esquece, tá? isso. Esquece. O Sport não tem a menor condição financeira esse ano. O Sport melhorzinho... Cavalo do Cão. Cavalo do Cão trazia por esses 450, mas trazia. Se o Yuri não tivesse saído, é brincar, você tava Não, aqui peraí, já. com o Yuri? Tava recebendo 2 milhões aqui. Não, pelo menos. Tava recebendo 2 milhões aqui, Tá velho. pagando coisa. Isso que tá pagando coisa. Tá pagando coisa de Fortaleza. 900. Um Se eu milhão pagar 1 milhão, tu libera. Se eu pagar 1 milhão, libera. Aí vem, exatamente aí vai dizer, rapaz, tem 100 mil a mais, peguei o atacante. Ia contar vantagem. Adversário direto. Coloquei meu nome em jogo ali, né? Ia dizer isso. E outra. Usei meu capital, foi isso. Usei meu capital, pessoal, pá. E a gente assinou um contrato com ele. Se a gente recebeu uma proposta. Como é? Não lembro. É muito boa. Se o Fortaleza conseguir vender ele, Carlos Alberto, né? se a gente receber... Acho que foi aquela loucura. É muito bom. É ruim até de lembrar. Que se o Sport vender, o Fortaleza tem o direito de... A recompra. Que aí o Sport não vende pelo valor dele, não. Vende pelo voto que o Fortaleza quiser. Isso seria desse jeito. Enfim, tá? Fortaleza não sabe o que fazer. Com Daverson. Luceiro também não tá jogando, tá? É. Jogador mais valorizado do que Davidson. Mas estava acertando, viu? Por isso que eu tô dizendo aqui, tá acertando e não tá. Tá acertando. E não acerta. E não acerta. Mas eu acho Chegou que... perto do Curitiba, mas. Não, Luceiro acho que é Chile. Acho que Luceiro deve estar no mesmo Não tô estágio, não, no mesmo estágio, não. tô não, tá? Mas é porque Luceiro, o Fortaleza tem esperança, tá? Davidson, o Fortaleza não tem esperança nenhuma de ganhar alguma coisa. Luceiro, o Fortaleza tem, tá? Ainda que já tenha sinalizado de que pode não ter o jogador, de fato, por
por nenhum custo. E aí, essa semana, Diogo Barbosa e o Everson foram oficialmente, né, pela palavra do próprio Carpini, já não conta mais com ele. Diogo Barbosa chegou a jogar, tá? Mas foi Vamos muito pouco a agora estreia. com o campinho do Fortaleza. O que é que o Fortaleza de Carpini Veja tem à disposição? que Meu irmão, passou do meu campo, toca pra quem, meu irmão? Sim. Caramba. Percebam que numa memória fotográfica diminuiu, tá? Porque Exato. aqui atrás existia um mundo de Parecia a lista de vestibular das tinha antigas. mais uns 4 meias aqui, É. tá? Tinha os goleiros agora, Ainda continuam não todos estava de lá, volta para o futuro. mas eu coloquei já apagando, né? Tanto o João Ricardo que tem a proposta, teria uma proposta do Corinthians, e Elton Leite que estaria negociando a rescisão para possível vinda para o Sport. Benevenuto, a gente já citou, todos aqui que estão apagados a gente já O citou. Magrão Tá? no Fortaleza vai acabar no Sport. O garoto da base. Foi até bem quando entrou. Não. Tá? Não falhou depois. Isso que eu lembro. Deu a primeira boa impressão, depois Foi. falhou. Mas assim, Fortaleza fez uma loucura com o goleiro ano passado. Tá? É inacreditável. E esse é o elenco do Fortaleza, sem nenhum lateral esquerdo nesse momento. Tá? 0 lateral esquerdo. Já no último jogo não teve. Tá? Jogadores sendo improvisados para ali, Crispim e tal. Com boas chegadas. Mailton, Ronald, o Rian eu acho bom reforço, o Luan Freitas acho só para compor. E um ótimo trio de ataque titular, tá? Pra quem tocar, você tem. Pra Moisés, Barreiro Barreiro e fez gol Herrera, agora, não foi? tá? Barreiro fez gol agora, inclusive. Fez o gol da vitória sobre o Maracanã. Agora, Herrera, pra sair a qualquer momento, tá? Pochettino, se chegar uma proposta consistente, vai sair. Claro que o Fortaleza tem esperança com Pochettino, com Herrera, com Lucero, tá? Mas, Esperança de performance ou de mercado? não, esperança de mercado, tá? Esperança de mercado. Inclusive, Herrera, eu vi notícias recentes de que estaria perto ali de uma negociação, mas por enquanto os caras estão ficando, tá? E vão esperando a negociação. Até achei aqui a reportagem de Herrera, tá? Estaria sendo negociado com o Red Bull Bragantino, tá, Celso? Matéria de Fernanda Alves, do Jornal Diário do Nordeste. Uma venda, né, em torno de 20 milhões de reais, tá? Seria um boa expectativa de mercado. Veja só. O clube cearense estipulou um valor de 25 milhões para a venda do atleta. Porém, as conversas avançaram para uma proposta baseada em 20 milhões, além de um empréstimo ao Red Bull Bragantino, tá? Detalhe é que Herrera, Celso, é um jogador contratado nos mesmos moldes de Atencio pelo Sport, tá? O Fortaleza paga com o mesmo grupo. com o mesmo grupo. O Fortaleza paga os juros só dele. Então, assim, talvez não fique nada. Eu não tenho a conta exata de quanto fica. Porque tem um detalhe que ele vai ser valorizado aí. Então vai ter um ganho pro Fortaleza, tá? Porque acho que o Fortaleza trouxe ele, se não me engano, Cássio, por 13 milhões, né? Se não me engano, foi 13 milhões o valor. Tá? E aí ele tá sendo negociado, ele valorizou no Fortaleza. Joga muito bem, Herrera. E aí, Celso, o Fortaleza teria algum lucro em cima do ganho dele. 13 milhões por 70%. 70%. O Fortaleza teria um lucro aí em cima desse ganho de Herrera, mas não é uma contratação simples para a gente explicar aqui nesse programa, até porque ninguém fala publicamente, ninguém assume E só para publicamente que as coisas são desse jeito. Celso já trouxe o dado, ele veio do Argentino Júnior, só para dizer que é a segunda maior compra da história do Fortaleza, tá? Só para a gente falar 13 milhões, o que é que isso representa no Fortaleza? Só ficou abaixo dos 18 milhões, 18,4 milhões que pagou na volta de Moisés, quando ele estava lá no Cruz Azul. E Moisés vai ser ativo em campo, né? O Fortaleza conta com Moisés para ter diferenciais na Série B, tá? O Fortaleza não pode ser mais um na Série B, tá? O Fortaleza não pode ser mais um na Série B. Diferente. O Fortaleza apresentou o maior orçamento, tá? Então não está No mesmo patamar dos no mesmo competidores, patamar, né? tá? Detalhe, Celso, só para deixar claro, tá? Que Herrera, o nome dele tá aqui. Algumas pessoas podem estar olhando o campeão e não entender o que é que ele significa. Aqui tá no elenco, tá? Mas vai ser negociado, está para ser negociado, não está jogando, tá? Não é um jogador que está sendo acionado
por Carpini, não. Ele é um jogador que está na expectativa da negociação, tá? Mas como ele é mais valorizado, eu não quis deixar ele no mesmo cenário dos outros, porque é aquilo. Já foi até dito pelo Fortaleza. Se não, vai jogar, É, tá? exato. Se não, vai jogar. A gente não vê o mesmo tom quando se fala, por exemplo, de Davidson, tá? Então, esse é o recorte do Fortaleza. Numa transição do Fortaleza para o Ceará basicamente não tem novidades, tá? Numa transição, eu já vou até passar a página, porque aqui a gente vê Mateuzinho, tá? Que foi um jogador que estava no Sport, pertence ao Santa Clara de Portugal. Seu nome foi vinculado junto ao Fortaleza, mas o destino dele é o Ceará, já está, inclusive, tá? Na cidade de Fortaleza, e nos próximos dias deve começar a treinar, Esse aí é o ser apresentado. balão sem pai. É, Mas o Ceará já viveu isso, né? Assim, quando, na verdade, aliás, o Sport viveu isso quando Barleta sai do Ceará pela mesma situação. Justiça e vai para o Sport. Agora aconteceu o inverso. Agora. É. Mas o que eu estava fazendo a transição, Celso, é porque a gente fez um programa, tá no ar, tá no feed, acho que foi até a última atualização do mercado que a gente mercado, né? trouxe, né? A gente Uhum. estava até devendo esse novo programa. Eu tô lembrando da última atualização, que foi essa, porque desde então eu queria fazer uma atualização do que eu disse naquele momento sobre Mateuzinho, tá? Porque pessoas ligadas ao Fortaleza me procuraram para dizer que não, a história não era exatamente como a que eu passei. Qual foi a história que eu tinha passado aqui, tá? Que o não acerto de Mateuzinho com o Fortaleza, o peso principal foi uma recusa, uma negativa do Santa Clara ao Fortaleza, tá? Por conta de uma proximidade que o CEO do Fortaleza, Pedro Martins, teria com o Paulo André, que foi o consultor do esporte, tá? Trabalharam juntos no Cruzeiro, e daquele mesmo Cruzeiro saiu Gasparino e Ambrogini, que eram os executivos do esporte no ano passado. E o presidente do Santa Clara, ele ficou extremamente incomodado, irritado até, com a postura de Gasparino e Ambrogini no esporte, por não ter Liberado. aceitado a venda por 10 milhões de reais. Foi a proposta que chegou para o Santa Clara, mas o contrato obrigava o Santa Clara A a consultar ter o uma esporte, né? assinatura do esporte. O Santa Clara ofereceu 3 milhões por essa assinatura. Eu considero isso aí uma das maiores cagadas, assim, no pior sentido. O desfecho acabou sendo, sem dúvida nenhuma, mas, uma enorme mas aí eu cagada. posso falar, Você porque botar- desde você o primeiro botar debate, novela toda. desde o primeiro debate, quando já estava naquele momento do campeonato, e o debate é porque Fred considerava que ele ficaria, não ia perder o jogador, né? Que teria Isso. pelo menos o jogador até junho. Fred considerava até isso. Isso. Mas- E possivelmente uma enorme chance de ficar, como vai ficar no Ceará. Isso. Mas na hora que acontece essa proposta, do jeito que já era a campanha do esporte, pelo tempo de contrato que tinha, assim, passou Uma semana um antes. cavalo selado. Foi, Uma semana antes daquela venda de operação. foi a venda de operação foi, acho que foi um pouco, foi logo depois. Foi, Isso, uma semana então, antes. mas Uma, assim, 2 semanas. Né? mas independentemente daquela venda, que só escancara, assim, que, pô, se você tava precisando de dinheiro para fazer uma merda daquele tamanho, maior ainda, você. No momento que chega de Mateuzinho, independentemente de Sport Flamengo, certo? Na hora que chega o negócio de Mateuzinho, já era, na minha opinião, já era um ótimo negócio, pô. Assim, já era um cavalo selado, pô, passando assim. Foi assim, meu irmão. E na hora que Fred traz esse bastidor, Celso, de que os dois empresários aí tiveram uma voz forte aí nessa negociação, assim, pelo amor de Deus. Porque queriam contar com o Mateuzinho para a Série B. Mas aí, tá? meu irmão, Era o plano do esporte de Yuri Romão que Mateuzinho ficasse. O problema é que, na transição com o Ítalo, não era o plano de Ítalo, porque na transição o esporte não se preocupou em pagar os salários o básico, que né? devia a Mateuzinho para tê-lo como ativo, que era um ativo. Tá? Ainda que fosse um jogador apenas com 6 meses. Talvez, Cássio, no final das contas, talvez já não fosse mais um ativo. Talvez nem o Santa Clara, se chegasse uma nova proposta, ofereceria ao esporte, preferiria esperar 6 meses. Mas aí, no fim das contas, você está dando um cenário onde o esporte não ganharia dinheiro. O cenário, do fim das contas, vai ser o esporte ainda pagando. Isso foi acionado, né, da justiça pelo Santa Clara. Mas, Não, e pelo jogador. sim, mas pagando o que está devendo a ele e eventuais multas, né, da Uhum. justiça. Detalhe que ainda não saiu decisão quanto a isso. Acho que é por isso que ele não foi anunciado pelo Ceará, porque entrou na justiça, mas a gente não teve confirmação
de causa ganha. Acho que é por isso que ele tá lá no Ceará, mas não treina ainda, tá esperando aí o desfecho, Certamente. né, dessa ação judicial. Detalhe, todos muito demorados, tá? Os do Fortaleza, os do Sport, a gente não tem visto atualização das ações judiciais. Mas o que eu tô fazendo aqui, que é Celso, é, como eu estava explicando, o Fortaleza me procurou. O vídeo em questão chegou em Portugal, tá? E o presidente do Santa Clara procurou o Fortaleza para dizer que não foi por O isso. teu vídeo foi Isso. bater. Isso foi O mesmo. vídeo chegou em Portugal e o presidente do Santa Clara procurou o Fortaleza para dizer: olha, isso aí não existe, tá? Não é por isso. Não existe essa restrição à Fortaleza, não existe essa restrição a. Gasparinho. Paulo André. Não é Paulo André, a Pedro Martins, né, que é o CEO do Tá, Fortaleza, tá. tá? Talvez a Paulo André exista. Aos do esporte, certamente a Certa- raiva, ele não tá negando problemas com os do esporte, tá dizendo que Pedro Martins não está incluso, pelo contrário. O presidente do Santa Clara, dono do Santa Clara, também esteve naquele cruzeiro, tá? Tá, Eles são próximos ali tá. de todo esse nó. Tá? E aí eu prometi que faria esse esclarecimento, já que me foi passada uma versão sólida de que o Fortaleza só conversou com intermediários de Mateuzinho e que em nenhum momento a negociação com o Fortaleza chegou ao presidente de Santa Clara. O Fortaleza foi procurado por pessoas oferecendo Mateuzinho, começou as conversas, tá? E não evoluíram as conversas. Ele também teria sido oferecido ao Ceará, no Ceará evoluiu mais e fechou com o Ceará. Dito isso, as fontes que me passaram essa informação mantiveram. Eu disse: ó, Fortaleza procurou, mas. Não, meu velho, veja só. Foi dessa forma. Não sou eu aqui que vou sentenciar qual do lado tem razão. Eu Não é acho que juiz, né? era importante eu fazer o esclarecimento de como o outro lado recebeu. O próprio Pedro Martins ficou bem chateado, tá? Um detalhe importante também, César, que eu falei que eu fui procurado com extrema Educação, né? educação, atenção, tá? Respeito, assim. E até me passaram a seguinte frase, que teria sido dita por Pedro, né? Não foi ele que criou. Tá? O Exato. cara não para assim, pô, vou criar aqui Vou uma criar história. essa Né? fantasia. Então, assim, Entendeu que alguém passou isso pra você. essa história está sendo espalhada por aí Uhum. de uma forma que o próprio presidente de Santa Clara teria, né, comunicado. Resolvido se posicionar. Enfim, isso aí, no final das contas, importa muito pouco, né? Isso. O esclarecimento era necessário, né? Porque a Compromisso circulação do vídeo é jornalístico grande, também, claro. Mas Matheusinho vai jogar no Ceará. Eu acho um ótimo reforço pro Ceará, excelente reforço. Tanto que naquela dividida, eu e Cássio, eu achei que o Sport não deveria perdê-lo por 3 milhões para jogar meia Série B. Para você ver o quanto eu acho o Matheusinho um bom jogador. Eu acho que é titular do Ceará. Também Tá? acho. Eu acho que ele é titular Também acho. quando passar a jogar no Ceará. E o Ceará trouxe, também já esperando detalhes para ser anunciado, Júlio César, zagueiro, que fez 31 partidas pelo América na Série B no ano passado, 28 como titular, ou seja, zagueiro titular do América Mineiro, tá? Acho ok, tá? Diferente dos zagueiros que trouxe, como o William Machado, que foi o destaque absoluto ali e tal, né? O próprio Marlon que funcionou, depois já não funcionou tanto. Mas é um zagueiro pro perfil que o Ceará tem de elenco, tá? Sem grandes novidades até então. A gente traz aqui o elenco que o Ceará tem nesse momento, tá? Já com o Júlio César como prévia, já com o Mateuzinho como prévia, tá? É um elenco, Celso, que você vê é preenchido, não tem grandes Bem lacunas, equilibrado, precisa de né? um centroavante, apesar que Perdeu o Pedro Raul, né? Lucas fez um belo gol nesse jogo no final de semana, mas não é o centroavante que o Ceará planeja para a temporada. Você tem Pedro Henrique e Fernandinho de um lado, Juan e Mateuzinho do outro. Acho que o Mateuzinho muito mais jogador. Claro que aqui podem ter versões. Pedro Henrique joga por aqui, Mateuzinho não. Mateuzinho realmente é mais direita ou meio, tá? Juan Orlando eu não conheço detalhadamente. Eu vou voltar para a tela anterior só para destacar que dos 4 reforços do Ceará, Alex Silva, Fernando, Juan Orlando e Jorge, goleiro, que veio para ser terceiro goleiro. No último programa, quando a gente apresentou o Jorge, eu disse: eu não sei como o Ceará está enxergando o Bruno, como o Ceará está enxergando o Richard. Mas Léo Fontinelli me procurou e disse: não. O Ceará enxerga Bruno titular, Richard de reserva e Jorge como terceiro goleiro. Mas Alex Silva já fez 2 A jogos. cara de Paulo Sérgio. Um como titular, cara de verde Paulo Sérgio. Né? De Paulo Sérgio do Nunes.
O psicopata do O gol. psicopata do gol. E Fernando, tá, que veio do Atlético Paranaense, fez 2 jogos, um como titular também. Mozart utilizou sua força máxima em 2 partidas, alternando, tá? Então por isso que esses caras têm 2 jogos, um como titular, os 2 entraram, tá? Mas o Ceará tá fazendo um rodízio nesse começo de temporada. E essas são as atualizações para abrir essa semana, Celso. Acho que terceira semana, segunda semana de futebol, né? É Segunda isso. semana de É, futebol, né? Já foram 3 segunda. jogos, É, mas é, tudo é. dentro de um contexto de uma mesma semana, Exato, né? exatamente. Muito bem. Dessa forma a gente fecha aqui mais uma edição do Mercado. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, considere virar membro aqui do nosso clube de membros, porque você vai ter acesso a conteúdos exclusivos aqui do nosso canal. Muito obrigado a todas e todos. Valeu, Fred. Valeu, mestre. Valeu, João. Valeu. Forte abraço a todos e todas mais uma vez e até o próximo. Tchau, tchau.